Nós, mulheres, somos decisivas no processo eleitoral. Chegamos a 53% do eleitorado, mas quando o assunto é a presença feminina em cadeiras legislativas, o Brasil fica atrás do Haiti, só fica atrás do Haiti na América Latina. Temos uma proporção de mulheres na política menor do que o Afeganistão. Vamos conversar sobre isso hoje? Nessa edição do Sala de Convidados, o assunto é mulheres na política. Não tinha banheiro feminino. O Congresso não foi pensado que mulheres pudessem estar lá. Tudo que foi conquistado, a mulher foi vanguarda. Porque nessa Constituição de 88 estão consagradas as maiores conquistas das mulheres. Cada conquista é uma conquista vinda de muitas lutas. Existem barreiras que fazem com que essas mulheres tenham maiores desafios para se converter de candidatas em eleitas. A política pública brasileira é que vai definir o novo Brasil. Conversando comigo hoje sobre mulheres na política, Lígia Fabres, coordenadora do Programa de Diversidade e Inclusão da FGV Direito Rio. Marjorie Chaves, doutoranda em Política Social e professora da plataforma Feminismos Plurais. E Deise Benedito, assessora técnica de Segurança Pública e Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. E a gente adora quando você participa de casa, você mulher. Vamos que agora é a hora de você entrar com tudo nesse programa. Eu quero ouvir tua opinião. Por que você acha que existe essa diferença tão grande na participação feminina na política? Divide a sua experiência também com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, não deixa de participar, principalmente se você for mulher. Lígia, Marjorie, Deise, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Um tema tão importante. Em ano eleitoral é super importante a gente refletir sobre esse tema, né, Lígia? E eu quero começar com você refletindo aqui por que a gente tem tão pouca mulher na política brasileira e o que isso revela desse quadro. Bom dia, Yasmine. Esse é um ponto fundamental, né? E a sua fala nos leva a uma pergunta muito importante, que é: por que o Brasil está tão atrás em relação a outros países do mundo? E não só a outros países do mundo, aos seus países vizinhos e a outros países em que, notadamente, os direitos das mulheres não são reconhecidos, né? As mulheres não têm o estatuto jurídico de igualdade. Então, a gente precisa pensar por que no Brasil as barreiras parecem ser maiores do que em outros países em situação semelhante ou pior para as mulheres. Boa reflexão para início de programa, né? Deise, como é que a gente pode explicar, me parece, uma naturalização na ausência de mulheres na política? Porque parece que é isso, não, política não é para mulher, lugar de mulher em qualquer lugar, né? Por que existe essa naturalização, na sua opinião, na nossa cultura? Tô sem seu som. Só um minutinho, pronto. Vou te pedir para E agora, tá melhor? Agora te escuto. Pode falar, obrigada. Então, querida, justamente, a gente tem que compreender que o Brasil, ele surge de um processo de invasão. E uma invasão masculina, uma invasão que invade um território, que dizima os povos indígenas, mulheres indígenas, um processo de escravização de africanos e africanas desse território e, obviamente, um autoritarismo sobre corpos de mulheres, né? Principalmente essas mulheres que eram assim as donas das casas, né? As senhoras. Então, toda essa educação, né, em que era imposto a força do homem, né, a vontade do homem, o autoritarismo, o patriarcalismo, junto com o processo de escravismo, processa tudo isso no sentido em que as mulheres são a parte, né? São uma sociedade à parte, uma sociedade que secularmente foi masculinizada com autoritarismo e com violência. Então, não é à toa que os parlamentos, né, que se constituem no Brasil desde 1824, eles dizem quem são aqueles que podem votar, né? Homens com mais de 200 mil réis, né, em condições de manutenção da família, né, de alta classe, quer dizer, tudo isso já segrega as mulheres a um outro papel, que é o papel da casa, dos filhos e de cuidar do marido. Né? Como se a vida da mulher, o cuidar da casa, cuidar dos filhos não fosse também um ato político, né?
que também é um ato político, cuidar é um ato político. Então, essa segregação ela está enraizada na história do nosso país, obviamente em toda a América Latina, né? Então, a gente teve a semana passada a eleição do Gustavo na Colômbia, onde França se desponta, né? Como uma mulher negra vice-presidente. Isso é um avanço extraordinário, né, secular para a América Latina e Caribe e para nós também, que fazemos parte dessa região. Então, secularmente, esse lugar da política, do decidir, né, do legislar, do executar, são lugares não autorizados às mulheres frequentar, entendeu? Sim. Então, dentro dessa esfera de poder, de economia, né? E principalmente de manutenção do poder sobre esses corpos. Sim, eu quero avisar até quem está em casa que a Deise está na Câmara dos Deputados e é uma honra poder contar com a sua participação no programa, Deise, justamente no calor da coisa, a gente poder ter os seus comentários aí sobre coisas que a gente não vivencia, né? E ver uma mulher ocupando esse espaço para a gente também é muito especial. Marjorie, como a Deise falou, e de outra maneira, né? Somos seres políticos, né? Tudo é política. Agora, como é que a gente pode despertar o interesse de mais mulheres para realmente se engajarem na política de forma a pensar políticas públicas, quando a gente tem hoje, inclusive, uma criminalização da política, né? Todo político é ladrão, tudo é corrupção, enfim, a gente está vivendo uma guerra contra a política. De que maneira a gente pode trazer o interesse dessa mulher que já é um ser político, por natureza? Então, a gente, como está sendo falado aqui, vivemos uma sociedade patriarcal que afastou as mulheres dessa participação política representativa. E isso significa um grande prejuízo, não só em termos de representatividade, mas também em relação às suas demandas, que não são colocadas devidamente, né? É complicado a gente pensar em políticas, em formulação de políticas públicas, né, que beneficiem as mulheres, sendo produzidas, pensadas e executadas por homens, especialmente por homens brancos. Então, certamente que o discurso de criminalização da política, como você colocou, né, de que política é corrupção, de que todo político é corrupto, é, na verdade, uma das formas estratégicas de afastar, especialmente, né, as populações mais vulneráveis dessa representação política. Né? Fazer uma espécie de desincentivo dessa participação de mulheres, de população negra, de povos originários, e é justamente o contrário. A gente só consegue ter um ambiente democrático, o exercício pleno dos direitos políticos com a participação dessas pessoas. Né? É importante que o Congresso Nacional, ele de fato seja um reflexo do que é a sociedade brasileira. Então, nós estamos falando de uma população que é maioria negra, e que mulheres também são maioria, né? Esse ano tão importante em que nós somos aí o grande eleitorado que vai decidir as eleições de 2022. Muito bom começar o programa assim, uma longa história de lutas pelo direito de ocupar espaços. Mulheres incansáveis fazem parte dessa trajetória que está longe de acabar. Liberdade, enfrentamento e busca por respeito. A luta pela representação feminina na política e espaços de poder está longe de acabar. Desde o início da República no Brasil, em 1889, o país teve uma única presidente. E apenas com o Código Eleitoral de 1932, há 90 anos, o voto feminino foi autorizado em todo o país. Só a partir daí, as brasileiras, então, puderam ir às urnas e eleger seus representantes. A gente tem um histórico aqui no nosso país, e até em termos mundiais, a questão da mulher é uma questão muito complexa, porque as sociedades são construídas de forma muito patriarcal. Cada conquista é uma conquista vinda de muitas lutas. Nós tivemos mulheres que nos antecederam e que lutaram muito. O papel da mulher não existia nem na primeira Constituição brasileira, em 1824, né?
Não existia nenhum papel da mulher. A única palavra, o único artigo que falava de uma mulher era o papel da mulher princesa. As outras mulheres não existiam na sociedade. Então, a gente fica, só de ouvir isso, a gente já viu o quanto a mulher foi invisibilizada durante todo o processo histórico brasileiro. Além do preconceito de gênero, a mulher brasileira enfrenta o preconceito racial e a violência política. Eu nunca pude não ser um ser político. Eu sou uma mulher negra numa sociedade racista. E que esse dado muda a história do Brasil e muda a minha história. Eu represento porque eu sei que muitas mulheres não podem fazer isso. Não podem, estão oprimidas, estão submersas em tais camadas em tais camadas de racismo que elas não podem sequer olhar a sua vida. Nós estamos num momento que, apesar de ter aumentado o número de feminicídio que nós estamos sabendo, porque eu acho que, não sei se aumentou o número de feminicídio, eu acho que aumentou a notificação. As mulheres, desde que o Brasil é Brasil, nunca deixaram de lutar. E na pré-constituinte de 1988, elas se organizaram e criaram o movimento Lobby do Batom. Nesse movimento, elas aumentaram a bancada de mulheres. Fomos para mais, acho que se eu não estiver equivocada, a quantidade, 28, menos de 30, mas foi a maior bancada de mulheres que nós tivemos para deputadas federais. É um processo histórico lindo, porque nessa Constituição de 88 estão consagrados maiores direitos, maiores conquistas das mulheres. Quando nós tivemos as nossas representatividades chegando ao Congresso, a primeira luta que houve lá e que teve que acontecer foi por banheiro, porque o Congresso não foi pensado que mulheres pudessem estar lá, não tinha banheiro feminino. Tudo que foi conquistado, a mulher foi vanguarda. Quem foi para a rua primeiro para fazer a primeira manifestação, quem fez enfrentamento, o 8 de março, que as mulheres morreram queimadas numa fábrica, tudo a mulher está na frente, está na vanguarda de tudo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, hoje no Brasil, mais de 77 milhões de mulheres estão aptas a votar, o que representa 52,5% do eleitorado brasileiro. Mas apesar de elas serem decisivas nas eleições, os cargos legislativos e executivos ainda são, em sua maioria, ocupados pelo público masculino. Desde que o mundo é mundo, as mulheres são maioria, são as mães, né? São as filhas, são as reprodutoras, mas não tem voz no mercado, né? Com voto feminino, as mulheres tomaram o empoderamento na sociedade, né, com a representatividade. Mesmo assim, nos dias atuais, estou falando lá dos anos 1920, né, nós estamos um século depois, ainda não temos o poder na política. Recentemente, a gente tem uma cota ainda. A lei das cotas reserva pelo menos 30% das candidaturas para mulheres no nosso Congresso. Mas ainda estamos abaixo da média mundial. Hoje, de acordo com a União Interparlamentar, organização ligada à ONU, que aponta a participação feminina na política, o país tem menos de 15% de mulheres na Câmara dos Deputados e 17% no Senado Federal. O Brasil ocupa a posição de número 145 no ranking, que avalia cerca de 200 países. Nós temos uma luta grande para aumentar essa participação. Então, tem muitas meninas que podiam ser jornalistas, cantoras, pianistas, governadoras. Mas como é que ela sai dali? Ela mora numa população ribeirinha, lá no Amazonas, onde mal chegou à escola de 2º grau. Então, a política pública brasileira é que vai definir o novo Brasil. Olha só, Lígia, Marjorie e Deise, a gente tem tantas falas incríveis nessa reportagem, né? Assim, eu começo aqui trazendo, Marjorie, Elisa Lucinda falando de uma coisa que a gente já citou inicialmente, né? Eu nunca pude não ser um ser político, uma mulher negra numa sociedade racista. A invisibilidade das mulheres negras nesse processo eleitoral é algo que nesse momento está despontando, né, Marjorie? Sim, o que a Elisa traz é muito interessante porque os nossos corpos já são corpos políticos, né? Justamente por existir e resistir.
E quando a gente fala especialmente da política representativa, a gente teve ali um indicador de que apenas 2%, né, do Congresso Nacional é composto por mulheres negras. E a gente está falando de uma população muito grande, né, uma população negra muito significativa. Então, isso quer dizer muita coisa, quer dizer que essa partilha pelo poder, né, especialmente no campo da política, não está sendo repartida de uma forma democrática, né? A gente ainda vivencia situações, especialmente das mulheres negras eleitas, sejam cis, sejam trans, de violência de gênero e violência racial cotidiana, né? Então, não tem sido incomum que essas mulheres tenham seus direitos políticos sendo restringidos, né, ali no exercício do seu trabalho, no seu exercício político, considerando a forma como os próprios parlamentares, né, os seus colegas de trabalho, têm encarado esse corpo, essa presença dentro do Congresso Nacional. Então, eu acho que é muito importante que a gente vislumbre um futuro, né, da democracia, uma abertura maior para a participação dessas mulheres, considerando as suas demandas, considerando o seu histórico na própria formação da sociedade brasileira. Então, é importante, sim, que a gente, a cada eleição e a cada discussão sobre participação política, a gente se engaje nessa perspectiva. E aí, Deise, isso não está passando despercebido pelos campos políticos, né? Tanto a esquerda quanto a direita estão percebendo a necessidade dessa representatividade. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a tua percepção aí na Câmara, dessa busca pelo espaço político que essa, até aqui, invisível parte da população está trazendo nesse momento. Veja bem, a invisibilidade dessas mulheres, das mulheres, ela é real aqui na Câmara dos Deputados, é real. E aí você vê as grandes bancadas dos grandes partidos, a maioria são compostas por homens que há muito tempo estão nos partidos políticos, que conseguem, né, compreender o funcionamento, a dinâmica partidária e a dinâmica da Câmara, até por terem várias legislaturas passado por aqui. Diferente das mulheres que assim chegam. Né? Então, as mulheres que historicamente têm um trabalho de base, um trabalho junto às periferias, dentro das suas associações, sindicatos, que vêm numa história, têm um pouco de mais trânsito e ficam mais à vontade, porque já tem o hábito da fala, o hábito de lidar com a política no seu dia a dia, no seu cotidiano. Essas mulheres que recém chegam, né, oriundas de outras camadas, principalmente de bancadas mais conservadoras, né, onde a gente vê o poder do homem ainda exercendo o machismo, né, o autoritarismo sobre essas mulheres, elas ainda são meio tímidas. Porém, é aquilo que eu estava falando anteriormente, você está vendo hoje uma grande mobilização dos partidos de direita de fazer com que tenha-se um grande número de mulheres conservadoras e de direitas para fortalecer a bancada e não levar as pautas do movimento das mulheres, do movimento feminista. É diferente, e isso que nós temos que estar atentos. Enquanto as mulheres do campo da esquerda, elas vêm com outras posições, com outras demandas, com outros objetivos e vindo para cá tem já bem claro quais são os pontos que devem ser defendidos. Essa que é uma diferença que tem que se observar. A mobilização dos setores mais conservadores no ato de trazer mais mulheres para fazer um sinal para o público feminino que as mulheres são importantes, mas são importantes por quê e para quem? Qual é o objetivo que está por trás? Não basta eleger mulheres, mas quais mulheres que serão eleitas? Serão aquelas que vão julgar os nossos corpos, os nossos comportamentos e vão votar como votam os homens? É isso que nós temos como objetivo? Ter mulheres que vão manter o mesmo comportamento sexista, machista, homofóbico que está aí hoje nessa Câmara? Né? São mulheres que vão lutar contra a violência política, onde as mulheres de esquerda são vitimizadas por serem negras ou trans. Então, essa que é a grande questão. Não basta trazer uma mulher porque é mulher, mas você trazendo essa mulher com que pauta que essa mulher está vendo? A quem ela está atrelada?
Então, essa que é a grande diferença. Precisamos ocupar espaços, mas com quais mulheres queremos ocupar esse espaço? Essa que é a grande questão. É uma importante reflexão. E olha só, você que está em casa, você que é mulher, que está assistindo esse programa, eu estou sentindo falta da tua participação. Vamos ensaiar a participação política, já mandando perguntas, comentários para as nossas participantes aqui. Lídia, você quer falar? Mas eu já ia te mandar uma pergunta, e aí já te deixo à vontade para comentar essa fala da Deise, que eu achei também super interessante. Mas a Elisa Lucinda, ela fala que a política pública brasileira vai definir um novo Brasil. Só que aí eu te pergunto o seguinte, uma política feita quase que exclusivamente por homens brancos, essa política feita por esses homens vai conseguir mudar de fato, definir um novo Brasil para as mulheres? Essa é uma questão muito fundamental e que se conecta diretamente com o que Deise estava falando, né? Que em primeiro lugar, é importante. Por que é importante a gente eleger mais mulheres na política, né? Então, é importante a gente lembrar que a política se trata de relações de poder, né? E de uma instância. A política institucional é a instância formal onde o poder estatal opera, onde a gente cria as regras que vão reger o funcionamento da nossa sociedade. E para que essas regras reflitam os interesses dos grupos sociais que compõem a nossa sociedade, é importante que esses grupos sociais se façam representar, estejam nessa esfera de deliberação e de poder. Né? Então, é por isso que é importante que a gente eleja mulheres e que a gente eleja mulheres negras e que a gente eleja mulheres trans, mulheres indígenas. Mas, como Deise estava dizendo, isso não é tudo, isso é uma parte da história, porque a gente não tem aqui uma visão essencialista, né, da visão sobre as mulheres e sobre a representatividade de gênero. O que eu quero dizer com isso? É que é importante eleger mulheres, mas é importante a gente se lembrar que ser mulher não basta, que é importante que as mulheres defendam os interesses e as pautas que impactam a vida das mulheres. Então, é isso que me parece que Elisa estava dizendo e que Deise e Marjorie já mencionaram. Marjorie, já nesse gancho aí, eu acho importante a gente falar dessa busca pelo conhecimento para se aprimorar e fazer parte dessa política. Eu queria que você falasse do Feminismos Plurais, essa plataforma, como é que ela funciona e da importância de se pensar e de se levar essa pluralidade para a política de forma preparada. Veja bem, não é uma forma direcionada, né? Mas compartilhando a forma de reflexão para construir essa política nova, né? Claro, eu acho que é fundamental, né, a gente pensar na formação. A gente estava falando aqui, antes de entrar no ar, sobre formação política, né, vários grupos, vários movimentos, organizações da sociedade civil têm se mobilizado para trazer as mulheres para essa participação política, mas uma participação qualificada, né, não é qualquer participação, não é qualquer representação. E quando a gente tem uma plataforma como a Feminismos Plurais e outras tantas plataformas que atribuem um objetivo de formação política, especialmente de letramento racial, para a sociedade, de forma geral, é muito importante, né? Porque aí a gente consegue ampliar um campo de discussão a partir de necessidades que são da sociedade brasileira. Então, a gente está falando do enfrentamento do racismo, a gente está falando do acesso a bens e serviços públicos de qualidade, a gente está falando especialmente de como criar estratégias e políticas a partir do diálogo com o Estado que possam, de fato, ser um aliado no enfrentamento da violência de gênero, né? Considerando aí que esse ano de eleição ele é muito importante porque ele é precedido de uma crise sanitária, de uma crise econômica que colocou as mulheres numa situação muito maior de vulnerabilidade, né? Especialmente mulheres negras que voltaram a estar nesse lugar da linha de pobreza, inclusive com necessidades básicas, né? Como a falta de alimentos. Então, a gente precisa, de fato, ter uma formação política engajada e que não perca de vista as necessidades reais da população brasileira.
Deise, você na quinta-feira, plena quinta-feira na Câmara dos Deputados, eu acho importante a gente compartilhar aqui que você parou um pouquinho para falar com a gente, mas está em movimento, né? E aí eu acho legal você trazer para a gente um pouco dessas coisas que a gente não vê no nosso dia a dia. Essa disputa de oratória, por exemplo, a gente tem visto muitas mulheres parlamentares sendo assediadas em várias áreas, né? Em vários municípios, estados, em várias áreas também da política, a gente vê elas nesse combate de denunciar isso. E eu fico imaginando que nesse espaço de oratória também esse olhar da mulher frágil, e que ela muitas vezes precisa berrar para ser ouvida e se fazer escutar de forma consistente, né? Como é que você percebe essa relação dentro da Câmara? Bom, primeiro, uma das coisas que tem que se observar, né, é quem são essas mulheres, de onde vêm essas mulheres, né? As mulheres que já têm um histórico na política, principalmente as mulheres que vêm da esquerda, elas já vêm prontas para o enfrentamento, né? Então, já tem uma posição para o enfrentamento diante das posições dos homens, principalmente as piadinhas, principalmente o descaso, principalmente a desqualificação quando elas estão falando, quando os homens começam a conversar, quando uma mulher está se pronunciando e essa mulher é de esquerda, os olhares principalmente intimidatórios ou de desprezo que são voltados para essas mulheres. Já tem outras situações que as mulheres vinculadas à direita, elas vêm com uma posição mais tranquila em determinadas situações, né? Porém, quando se faz necessário para ser ouvida pelos seus próprios pares, também, mesmo sendo de um setor conservador de direito, elas também têm que se impor, né? Quer dizer, o tempo todo, apesar das mulheres da esquerda serem mais vitimadas e mais perseguidas, as mulheres da direita também sofrem esse assédio moral, principalmente do ponto de vista da disputa da oratória, né? Da elaboração dessa oratória, como o papel do convencimento, né? Porque a arte da política é a arte do falar, do convencer, do fazer valer a sua ideia. E aí a forma, muitas vezes, que essas mulheres são constrangidas também pelos seus próprios companheiros. Mas é um constrangimento naquele momento, entendeu? Elas passam a entender e tem posições em alguns plenários que eu acompanho, que vêm da área de segurança pública, que as mulheres, elas vêm de outros setores, vêm de setores das polícias e se elegem e tomam posse como deputadas federais, mas aqui dentro da Câmara, dentro junto com seus pares, elas muitas vezes têm uma postura mais submissa, uma postura de autoridade sob o comando, né? O comportamento diante do comandante, por exemplo, né? Então, isso é muito interessante. Às vezes eu fico pensando, aonde essa mulher é uma deputada federal, aonde ela é uma funcionária, uma agente de segurança pública, uma policial. É muito interessante ver mulheres que vêm dessas camadas batendo continência para o seu superior, sendo que você está na Câmara Federal e está num pé de igualdade. Ou entende-se que o outro deputado federal também, mesmo sendo de uma corporação, também esteja em pé de igualdade com você. Mas é muito interessante essas observações, entendeu? Que eu faço e sempre eu fico analisando o papel dessas mulheres. Por isso que eu falo, né, da onde vêm essas mulheres, que mulheres são essas, né? E se é isso que nós, enquanto mulheres, defensoras de direitos humanos, feministas, antirracistas, anti-homofobia, queremos para nós. É importante entendeu? Observar o discurso. Porque daí faz o discurso que o homem não faz, né? É importante observar o discurso antes de eleger, né, Deise? Eu acho também que você já deixa um gancho para o nosso próximo bloco, que é para a gente falar das políticas de cotas e para as pessoas entenderem como é que isso funciona. Então, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí, porque no próximo bloco você também vai saber por onde ingressar na política sendo mulher. A gente já volta. Não sai daí. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre mulheres na política. Comigo para essa conversa, Lígia Fabres, coordenadora do Programa de Diversidade e Inclusão da FGV Direito Rio. Marjorie Chaves, doutoranda em Política Social e professora da plataforma Feminismos Plurais. E Deise Benedito, assessora técnica de Segurança Pública e Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. E você que ainda não participou no programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Lugar de mulher é na política. Mais do que engajamento, se preparar para disputar esse espaço
é fundamental. Roberta é advogada do Instituto Alziras, uma organização sem fins lucrativos. Ela trabalha há 15 anos ajudando mulheres a ocuparem os espaços políticos e de poder na sociedade. Aqui no Brasil, a gente tem uma desigualdade muito grande na política, sobretudo, em que nós não vemos ali mulheres, a população negra, os povos originários. Isso, na verdade, é um sinal de como a nossa democracia ainda precisa se desenvolver para acolher todos esses grupos, né? E as mulheres, que são mais da metade do eleitorado, 52% da população, quando não estão representadas dentro da política, indica que essa democracia tem muito a fazer sobre isso, porque existem outras perspectivas de direitos, de experiências na sociedade que não estão sendo devidamente ouvidas e logo repercutidas dentro das políticas públicas. O Instituto Alziras foi criado para incentivar o engajamento da mulher na política. Em 2020, logo no primeiro curso, alcançou mais de 2.000 mulheres de todo o Brasil. Agora, em 2022, uma nova capacitação já está sendo preparada. Os cursos, eles são parte de uma ferramenta de fortalecimento, a partir de um diagnóstico sobre que barreiras são essas, né? Então, a gente produz cursos olhando para esse diagnóstico, né? Então, o que é preciso fortalecer? Esse ano, por exemplo, nós entendemos que as fake news, a desinformação e o discurso de ódio seriam temas prioritários para esse curso. Kelly também é advogada, mora em Minas Gerais e conta como se interessou pelo campo da política. Eu sempre gostei de política, minha mãe sempre trabalhou em campanha, então eu acompanhava minha mãe trabalhando nas campanhas, né, durante muitos anos. Eu tomei mais consciência quando eu estive como presidente da OAB Mulher, nos representando. A atriz e poetisa Elisa Lucinda tem ajudado muitas mulheres a entender o seu papel através da arte. Eu acho que viver é ter posição, é saber por quem que você luta, quem você é, o que você quer nessa passagem por aqui. Eu tô a fim de poder deixar o mundo melhor do que eu encontrei. Edith são muitas, Edith somos todas nós, porque existe uma coisa que corroborou para a nossa morte, para o feminicídio, para a opressão feminina e os abusos, foi os nossos silêncios. O silêncio foi cúmplice do nosso algoz. E esse silêncio que foi cúmplice do nosso algoz tem várias maneiras de se romper, uma delas é na literatura. A gente ouvia muito que a política não era diversa porque as mulheres não queriam estar ali e, na verdade, o problema é muito mais complexo. As mulheres não estão dentro da política porque existem barreiras que vão se retroalimentando e que fazem com que essas mulheres tenham maiores desafios para se converter de candidatas em eleitas. Olha, eu vou voltar esse bloco também com uma fala da Elisa Lucinda, né? Ela fala coisas assim de uma forma muito contundente. Ela diz que viver é ter posição e que o silêncio é cúmplice do nosso algoz. Deise, será que você consegue falar com a gente agora? Consegue. Eu queria ouvir de você, começar com a sua reflexão, porque estar na política também é estar onde você está, por exemplo, não necessariamente na frente, né? Tá aí junto e pensando. Queria saber um pouco da sua trajetória como uma mulher negra e que chegou na Câmara dos Deputados e faz um trabalho importante. Você saiu do silêncio, né? Você enfrentou o seu algoz de frente, né? Como é que foi isso, rapidinho? Sim, a minha trajetória começa no movimento negro, né? No movimento negro, no movimento de mulheres negras, né? Em São Paulo, né? Fui uma das fundadoras de Galedestro, da Mulher Negra, fui também da Fala Preta, né? Organização de Mulheres Negras. Sempre fiz muitos cursos de capacitação voltado para as mulheres negras, principalmente mulheres negras vítimas de violência. Atuei na área de segurança pública, né? E política criminal e penitenciária. Trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, quando eu fui convidada para trabalhar com política criminal penitenciária e relações raciais.
fui perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, onde eu fazia inspeção em vários locais de privação de liberdade, como manicômio, presídios, comunidades terapêuticas, né, socioeducativo. E quando terminou o meu mandato como perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, eu participei de um processo seletivo na Câmara Federal e fui alçada para vir para a Câmara Federal. Então, a minha trajetória de trabalho sempre acompanhei os movimentos feministas, o movimento negro, as pautas de reivindicações, as mobilizações. Vim várias vezes para Brasília, né? Já tem 11 anos que eu estou aqui como sociedade civil e agora eu estou de um outro lado, que é o lado como assessora e, obviamente, ainda com diálogo permanente com a sociedade civil. Hoje dá para perceber, né, o que é a política, como ela funciona e quais são as relações que têm que ser estabelecidas. E, principalmente, a organização dos movimentos sociais, que é fundamental, é extremamente necessário. Tanto o movimento de mulheres, como de mulheres negras, os povos indígenas, a juventude, né, a população LGBTIQIA+, quer dizer, todas essas nossas pautas reivindicatórias, né, e praticamente seculares de direito a existir, elas se fazem presentes quando há mobilização. Então, sair do silenciamento, e quando eu digo uma mulher, né, que sai para trabalhar, que vai no supermercado, que cuida dos filhos, que cuida do marido, uma mãe solo, é uma pessoa política. Né? E as mulheres têm que se reconhecer como seres políticos, né? Porque a decisão de um voto é uma decisão de vidas, e não só dela, como de várias vidas. Então, a responsabilidade do ato do votar, do ato de escolher, do ato de falar e escolher a bandeira que você quer defender. Porque você não está defendendo uma bandeira de uma população, você está defendendo uma bandeira que vai beneficiar toda uma comunidade, né? Então, essa que é a grande responsabilidade. Uma mulher de uma associação de moradores ou de uma frente nacional de desencarceramento são mulheres políticas, né? Quer dizer, todas as mulheres que se organizam, sejam na favela, sejam dentro do seu espaço de trabalho, sejam na escola, sejam onde for, são seres políticos, né, que têm direito à voz e geralmente quem são as primeiras mulheres que em qualquer catástrofe vão à frente dos microfones, vão denunciar e vão falar são mulheres. Então as mulheres são seres políticos, elas denunciam e apresentam propostas. Então isso tem que ser valorizado, né? E tá para mim aqui nesse espaço, eu falo que a vida é uma grande escola e eu estou aqui ainda aprendendo, engatinhando e aprendendo aqui nesse espaço, que é importante. Que coisa boa te ouvir, porque também fica muito claro, né, Lígia, Marjorie, que a gente tem outras formas de entrar para a política que não se candidatar e necessariamente ser a liderança escolhida, né, Lígia? Eu queria trazer essa fala da Deise para você, com essa reflexão, e também falar aí um pouco do julgamento da PL 5617, dos 30% do fundo partidário. Você participou, e me corrija o latim, por favor, que não é meu forte, como amicus curiae, a gente até explica, né, como uma pessoa, uma representação da sociedade civil que está ali fazendo... Explica um pouquinho para quem está em casa e que não conhece esse termo, e como é que foi isso e a importância desses 30%, dessa política ser implementada. Bom, Yasmin, esse foi um julgamento uma ação que foi levada ao Supremo, que questionava a constitucionalidade de uma lei que foi elaborada em 2015, que se propunha a destinar recursos de campanhas para mulheres candidatas. Então, pela primeira vez na nossa história, a gente tem cotas para mulheres desde 1995 nas eleições municipais. Foi só em 2015 que houve a primeira lei buscando assegurar que essas mulheres candidatas tivessem acesso a recurso, a dinheiro para fazer campanha. E esse é um elemento que não é lateral, é um elemento central para a chance de qualquer pessoa, qualquer candidato ter possibilidade de eleição. Só que tinha um problema muito grave nessa lei, que é, ao assegurar acesso das mulheres a recurso de campanha do fundo partidário, ele determinava que 30% das mulheres, né, candidatas, que é o que a cota determina como mínimo legal, teriam acesso a, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário para a campanha. E essa lei, ainda de uma forma muito esdrúxula, previa, inclusive, um teto, um acesso máximo que essas mulheres poderiam ter aos recursos, que é de 15%. Então, a gente tinha uma desigualdade flagrante instituída pela lei, que é 30% de mulheres candidatas teriam acesso a, no máximo, 15%
dos recursos de campanha do fundo partidário. Felizmente, o Supremo julgou essa lei inconstitucional, disse que essa lei feria o princípio fundamental da igualdade entre homens e mulheres e disse que, então, esse valor de financiamento de campanhas de mulheres deveria ser de, no mínimo, também 30% para acompanhar o percentual de candidatos. Esse julgamento foi em 2018, é importante dizer, no dia seguinte à execução de Marielle Franco, né? Então, a memória, a presença e a brutalidade desse ato esteve no julgamento no tribunal e foi falado por nós que sustentamos e por ministros e ministras nessa decisão. E, então, se instituiu esse acesso igualitário das mulheres a recursos. Como resultado, nós tivemos, em 2018, um aumento em 50% do número de mulheres eleitas, algo sem precedentes na nossa história. Mas o nosso pleito agora é que saímos de 10%, chegamos a 15% de mulheres eleitas. Mas 15% ainda é muito pouco. A gente quer mais, a gente quer 30% no mínimo e a gente quer a paridade. Marjorie, muitas vezes as mulheres, eu diria que na maioria das vezes, as mulheres não entram na política porque elas não têm tempo. Elas ficam na roda viva do cotidiano, cuidando dos filhos, cuidando da casa e não tem tempo sequer para se inteirar dos assuntos e se engajar. E aí eu acho importante a gente trazer um pouco isso, ainda voltando a Elisa Lucinda, lá no primeiro bloco, ela fala que muitas mulheres não podem. Elas estão tão oprimidas também, submersas em camadas de racismo e outras violências, que chegar na política é uma outra encarnação, né? Queria que você comentasse isso e, se possível, falasse também um pouquinho dessa fala da Lígia, da importância, né, dessas cotas, também do fundo eleitoral. A gente tem duas questões em relação a essa participação das mulheres na política. A primeira é que até, né, esse momento a gente precisa encontrar, articular ações, propor políticas para que as mulheres, de fato, possam se candidatarem e tenham a sua candidatura visibilizada dentro dos partidos das mais diversas ideologias. Então, acho que uma das questões para a gente pensar a política representativa é porque elas não cumprem, né, a cota, ou se cumprem, elas cumprem de uma maneira ainda muito restrita, de tal forma a não incentivar que essas mulheres tenham uma campanha mais ampla, sejam visibilizadas e, de fato, possam ser eleitas. Porque não adianta a gente ter candidatas se a gente não tiver mulheres eleitas, né? Então, a gente não sai do mesmo lugar. Eu acho que é importante, sim, a gente pensar das dificuldades das mulheres se engajarem numa participação política, isso porque a gente vive numa sociedade que atribui às mulheres, né, a responsabilidade da reprodução social, ou seja, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, e isso por si só acaba trazendo mais trabalho para essas mulheres. Então, como que você vai viabilizar uma participação política ao mesmo tempo em que mães, especialmente mães solo, precisam buscar recursos para sustentar suas famílias, né? Precisam encontrar meios ali de ter uma creche, né? De ter um cuidado, de ter uma alimentação garantida para que elas possam, de fato, participar de uma vida política efetiva. Então, claro, sem visibilizar a participação política das mulheres nas suas comunidades, nos movimentos de base, como elas foram primordiais na Assembleia Constituinte, aí, como elas foram fundamentais para a gente pensar a nossa Constituição democrática, né, nossa Constituição cidadã, mas também a gente não consegue modificar, transformar essa realidade de participação política se a gente não transformar também essa cultura que oprime as mulheres e as coloca nesse lugar do privado, né? As limitam no ambiente do privado. Deise, você trabalha na análise de projetos. Me dá uma curiosidade enorme para saber o que já passou aí por você, de bons projetos no sentido de fortalecer essas questões que a Marjorie trouxe para a gente agora. O que você acha que tem de projeto potente para mudar essa realidade?
Olha, os projetos mais interessantes, né, que é a garantia da renda mínima, a garantia de autonomia para as mulheres, a garantia de condições de vida digna para as mulheres, são geralmente aqueles que têm mais dificuldade de serem aprovados. Eu trabalho na área da segurança pública. Na área da segurança pública, o grande lobby aqui é a bancada BBB, da bala, da Bíblia e do boi. São a bancada BBB. E quando a gente tem uma bancada BBB que incentiva cada vez mais, né, a campanha ao uso de armas, a venda de armas, a venda de munições, isso é gravíssimo numa sociedade altamente violenta, onde tem altos índices de feminicídio. Então, assim, tem todo um esforço dos setores, né, mais progressistas da Câmara a ser contra essa propaganda de armas, por exemplo, né? Nós temos a questão das armas, nós temos a grande questão também da necessidade, né, dessa prioridade de tirar o Estado laico da ação e passar a ser um Estado terrivelmente religioso, né? Então, que tem um controle sobre os comportamentos e os corpos, numa esfera da política criminal e penitenciária, que isso é seríssimo, né? Nós temos outros projetos também que têm toda uma dificuldade do reconhecimento, né, das violações de direitos humanos no aspecto religioso, né, que é agora o marco das religiões de matriz africana, para que sejam menos vilipendiadas, né, com projetos de lei que falam da importância de se ler a Bíblia, do estudo religioso em sala de aula. Quer dizer, são muitos projetos que passam. A minha área de segurança pública. Então, a minha área está dentro dessa questão de armamentos, né, está dentro dessa questão de política criminal e penitenciária, quer dizer, que é a área da execução penal, que é a área que eu atuo mais porque eu sou criminóloga. Então, a minha formação me permite trabalhar mais nessa área também. Mas a grande questão é essa, tem projetos de lei que a gente fica enlouquecido, sabe, quando passa por nós, e aí a gente tem que fazer os votos contrários, justificar esse voto, o impacto, porque também tem muito projeto político que não apresenta o impacto financeiro disso, quanto que vai custar isso para a população. Muitos projetos que a população desconhece o valor, né? Mas aí você tem toda uma articulação de uma bancada, principalmente agora em tempo de eleição, que você está tendo uma eleição que vai ter um impacto muito grande na sociedade brasileira em todos os sentidos, né? Que é presidência, deputados federais e estaduais, e obviamente que aqueles que, né, os setores mais conservadores que estão no poder e que ocupam alguns espaços estão se mobilizando. Então a Câmara é um grande lugar de mobilização para a liberação de emendas, né, para agradar, né, as suas bases, para garantir os seus votos, garantir através de alguns projetos, né, os compromissos que foram assumidos durante a campanha passada. Eu falei que eu ia lutar na área de segurança pública, que bandido bom é bandido morto, que eu vou caçar CPF. Quer dizer, tudo isso tem um apelo, né, midiático muito grande. Seria até interessante que a população um dia pudesse vir para Brasília e assistir e acompanhar as plenárias para conhecer em que eles votaram. Olha, você votou nesta criatura, olha o comportamento dessa criatura. Sabe? Porque é diferente. Uma coisa é um discurso para o povo, outra coisa é como se comporta aqui. Desde as intimidações físicas, né? Desde as claques que são organizadas para vir aqui para votar algum projeto com o objetivo de intimidar, né? E ao mesmo tempo, esse efeito midiático dos celulares. Né? Então, a pessoa está ali na plenária, sabe, está com o celular como se tivesse aprovado um projeto, quando na verdade você está numa reunião que vai discutir o projeto. Nossa, Deise, eu vou sugerir um programa aqui no canal para te entrevistar, para você contar tudo isso para gente. Eu acho que vai ser um programaço. É promessa isso, hein? Que eu acho interessantíssimo saber desses bastidores, ia mudar realmente muita coisa, né? A gente está chegando no final do programa, eu quero tentar fazer uma rodada com cada uma de vocês falando brevemente, já pensando aí numa mensagem final sobre esse tema. E, Lígia, eu acho importante a gente refletir um pouquinho no que muda na confecção das políticas quando a gente tem mulheres envolvidas, né? Desde as necessidades como de creche, de auxílios, um olhar realmente da mulher para isso, mas também de algo que também vai impactar o homem branco, vai impactar, né? Vai olhar as vulnerabilidades, mas impacta toda a sociedade, né? Como é que você acha que é a impressão digital dessa mulher na confecção de políticas?
Bom, eu acho que é importante a gente ter em mente que toda a dificuldade da gente impulsionar a presença de mulheres na política é justamente não só que a política é um espaço de poder, mas é um espaço de poder limitado, em número de assentos, inclusive. Então, para as mulheres entrarem, os homens brancos, sobretudo, vão ter que sair. E é dessa disputa que a gente está falando aqui. Né? Então, acho que é importante a gente ter em mente que a escassez de mulheres na política ela não é algo natural, ela é fabricada. Ela é fabricada pela divisão sexual do trabalho na sociedade, pelo machismo na sociedade, e é também fabricada por toda a construção de barreiras, seja de partidos políticos, seja das próprias pessoas deputadas que estão no poder, com a finalidade de assegurar a sua manutenção e impedir que mais mulheres entrem, né? E que mais mulheres entrem para fazer valer os seus interesses, as suas pautas, enquanto um grupo social que não está presente, né, nessa instituição. Então, a maneira da mulher de fazer a política, acho que essa é uma mensagem final importante, ela não é necessariamente mais cuidadosa ou mais afetuosa, ou mais sensível. É uma atuação que tem a ver com a defesa de interesses que não estão colocados. E é disso que se trata. Marjorie. É por isso que a gente tem muito a fazer. Sim, com certeza, né? Marjorie, continuo com você. Bom, eu acho que dialogando com o que a Lígia traz, também com o que a Deise colocou na prática, né, como que é essa participação representativa, especialmente no Congresso Nacional, é importante que mulheres estejam atentas a essas candidaturas, especialmente nesse ano, né? Voltando a pensar como que a situação das mulheres piorou nos últimos anos em termos de pobreza, em termos de dificuldade no acesso a serviços públicos, como que a situação das mulheres está cada vez mais precarizada dentro do mundo do trabalho. Então, esses impactos na sua realidade, né, na renda familiar, na própria forma como essas mulheres têm que administrar o pouco recurso ali para a família. Então, pensar nessas questões mais próximas, mais íntimas do seu cotidiano é fundamental para a escolha da candidata ou do candidato que vai representar os seus interesses, né? Não deixando se enganar, inclusive, né? A gente tem visto vários partidos colocarem a pauta da representação das mulheres, né, à frente ali de ideais masculinos, ideais que não representam, de fato, as necessidades da maioria das mulheres. Então, é importante que a gente esteja atenta ao que o partido prevê, ao que o partido está colocando como prioridade, né, caso seja eleito, e especialmente em que mulheres nós estamos votando e por que é importante a gente colocar, para nos representar, mulheres que estejam, de fato, comprometidas com as nossas necessidades, com as nossas demandas mais cotidianas. É isso. Deise, eu termino com você. Ai, obrigada. Então, o que eu queria colocar é uma dessas questões que foi colocada pelas meninas, que é de fundamental importância, qual é o papel do partido, né? O compromisso da Carta do Partido com as mulheres, né? Aonde o compromisso e quais são os compromissos e quais são as prioridades desses compromissos com as mulheres. E isso faz toda a diferença, porque muitas vezes o que está escrito no partido, na prática política, dentro do Congresso, não se concretiza com os próprios pares do próprio partido. Eu digo isso principalmente nos partidos mais conservadores. Quer dizer, muitas vezes a linha política do partido é uma linha conservadora, é uma linha totalmente fora, né, e com interesses muito bem claros daqueles que sempre estiveram no poder e que devem se manter no poder, né? A ocupação desse espaço das mulheres na política, nesse Congresso Nacional, passa pela saída de algum desses homens. E para esses homens saírem, para outras mulheres entrarem, não é só negociação política interna dentro do partido, do apoio, né, financeiro para a campanha dessa mulher. Mas também, olha, eu estou abrindo mão, você vai se candidatar, você vai ser eleita, só que você vai ter que rezar a nossa cartilha.
né? E aí, nessa leitura de cartilha, é que a gente tem que ficar atenta, né? Por isso que eu digo, a importância de sabermos quem são as mulheres que vão se candidatar, qual a história dessas mulheres que vão se candidatar, qual é o compromisso pessoal e coletivo que essas mulheres têm e, principalmente, se elas têm força o suficiente para o enfrentamento aqui no parlamento. Porque que não é fácil. Não é fácil, não é brincadeira, as intimidações, os olhares. Quer dizer, é um processo de desconstrução das figuras das mulheres diante do parlamento, porque aqui é o não lugar das mulheres. Porém, existe uma força sobrenatural em todas nós mulheres, que é a força do enfrentamento e do não abaixar a cabeça. Né? E de não aceitar. Como é que as mulheres de esquerda vão enfrentar as mulheres dos partidos conservadores, com pautas conservadoras, e que também são mulheres que vão enfrentar todas as agulhas de pautas conservadoras? Essa que é uma grande questão, né? Porque o que está na disputa é a disputa da narrativa. A narrativa que eleva a dignidade humana de mulheres, de homens, da população LGBT, ribeirinhos, indígenas, prostitutas, sabe? Existe um cenário muito amplo. E as mulheres, né, que já estão numa atuação, mulheres de periferia, de associação de moradores, que lutam, vítimas de violência, todas essas mulheres, elas aprendem no dia a dia como devem fazer esse enfrentamento, né? E sabe também o peso desses enfrentamentos. Então, eu acho que esse ano é um ano fundamental para as mulheres negras, indígenas, população trans, LGBT. Eu faço muito voto que nós tenhamos uma guinada, uma retirada, já que a gente não vai conseguir tirar tudo, né, mas pelo menos uma parte dos setores conservadores, né, porque eu sempre falo, não basta, né, você se eleger, mas você tem que manter os seus princípios, e nós, quando cobramos com princípios enquanto mulheres, exigimos que as mulheres que vamos eleger mantenham os princípios que atendam às nossas reivindicações, que são históricas e seculares. Deise. Então, ocupar esse espaço, ter mais Sônias Guajajaras, mais Apichanas, mais Beneditas, isso é fundamental para a gente. Eu vou te interromper, porque a gente já não pode mais falar, dar essas sugestões, já estamos aqui no ano eleitoral, vou te interromper, essa sua fala ótima para a gente encerrar o programa também. Você fez o seu papel, eu fiz o meu agora. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de cada uma de vocês, acho que a gente fez uma reflexão importante para quem está em casa, várias reflexões importantes. Muito obrigada pela composição dessa conversa hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, ou um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa importantíssima, entra no site do Canal Saúde. Lá você vai encontrar um acervo com a programação completa do canal. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então eu te espero no próximo programa. Até lá!